Flamengo precisa de mudanças, isso é muito claro. Mas achar que essas mudanças se resumem ao técnico seria ingenuidade. Vamos falar sobre esse momento do Flamengo depois da derrota para o Fortaleza na noite, aliás, na tarde desse domingo, nesse vídeo que você acompanha com o apoio, o patrocínio do nosso parceiro, o OneFootball, aplicativo que você pode baixar acessando o link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Você verá daqui a pouco, passando aqui ao meu lado, as estatísticas de Flamengo 1, Fortaleza 2 e, claro, fazendo o download do OneFootball, você terá acesso a elas e também a muito mais números, muito mais informações, notícias, vídeos e, claro, tempo real dos jogos das principais competições de futebol pelo mundo, inclusive, claro, o Campeonato Brasileiro, Taça Libertadores e muito mais. Então faça o download do OneFootball ao final desse vídeo, lembrando, link na descrição. Quando você faz o download do OneFootball por intermédio dos links que disponibilizamos em nossos vídeos e lives, você ajuda o canal, mostra a força do youtube.com/Mauro César para os nossos parceiros do OneFootball. E você vendo aqui do meu lado, números, estatísticas gerais dos dois times. E eu vou lembrar para você alguns outros detalhes ao longo desse comentário. Primeiro vamos aqui ao ponto número 1, né? O discutido técnico Paulo Sousa. Muita gente fala, você defende o técnico, pela enésima vez. Eu vou tentar aqui explicar do que se trata. Eu tenho o seguinte pensamento com relação a técnicos que vêm de fora. Técnicos que você não sabe exatamente o que eles podem oferecer. Observar, esperar um tempo de trabalho, elogiar, criticar em função do que vão apresentando. Ganha o campeonato, mas apresenta deficiências, nós vamos falar sobre elas. Não ganha o campeonato, mas mostra virtudes e perspectivas interessantes, também vamos falar sobre elas. Porque nem sempre as coisas acontecem da maneira que o torcedor quer. E a função do jornalista é essa. Eu não posso estar aqui para ficar só elogiando quem vence e criticando quem perde, esquecendo todas as circunstâncias de cada confronto, de cada jogo. O Paulo Sousa foi um ótimo jogador, vencedor na carreira como atleta, e que percorre aí o mundo em diferentes países, fazendo diferentes trabalhos com clubes e até a seleção. Conduziu a seleção da Polônia praticamente à Copa do Mundo, se afastou para comandar o Flamengo, faltando aí uma última etapa, um jogo, né, para chegar ao Mundial do Catar, a Colômbia vai ao Catar, comandou o time que tinha o Lewandowski, gente. Esse cara tem um currículo, esse cara tem uma experiência, esse cara, no mínimo, alguma coisa ele pode oferecer a um clube aqui no Brasil, onde você não tem condições de conseguir técnicos do primeiro escalão. Mesmo que o clube brasileiro queira colocar muito dinheiro, um salário europeu, é difícil trazer os grandes treinadores, porque o Campeonato Brasileiro, as competições que os times aqui do país disputam, não têm visibilidade global. E eles dificilmente sairão do cenário europeu, onde você disputa campeonatos vistos no mundo todo, para trabalhar no Brasil em campeonatos que têm pouca visibilidade. Entender esse contexto é muito importante. Então, quando um dirigente vai buscar um técnico na Europa, tem dificuldade, não é fácil. O Palmeiras levou vários não. Achou o Abel Ferreira e está feliz com ele hoje, depois de quase 2 anos de trabalho. O Atlético tentou, o Jesus tentou, o Carvalhal estava quase certo, até dava um concerto, né? De repente o Carvalhal estranhamente não quis mais, e aí contratou o Turco Mohamed, que estava disponível, um técnico argentino. O mesmo acontece com o Flamengo, que foi à Europa na expectativa de trazer de volta o técnico Jorge Jesus. O Jorge Jesus estava vinculado ao Benfica, não podia, não queria sair naquele momento, acabou acertando com o Paulo Sousa. Antes com o Domenech, na época da pandemia, pior ainda, porque você não tinha opção. Quem viria para o Brasil naquele momento? O Brasil era um dos piores lugares do mundo com relação aos índices, né, de infectados e mortos pelo novo coronavírus. Então, veio o Domenech, que foi quem se prontificou. Dos 3 técnicos que o Flamengo trouxe do exterior, tá? O primeiro, Jorge Jesus, o melhor deles, estava desempregado. O segundo, Domenech, buscando espaço, porque não tem um grande currículo, tinha trabalhado nos Estados Unidos e na Europa há muito tempo como auxiliar do Guardiola. Aceitou. E o Paulo Sousa também. Então são técnicos de escalão mais baixo, que aceitam trabalhar aqui. E é difícil. O próprio Abel Ferreira tinha treinado o Braga e o PAOK, estava na Grécia. Então, em relação ao PAOK, o Palmeiras é muito maior. Ele aceitou, claro. Entendam, essa é uma situação que é inerente ao futebol brasileiro. O Vitor Pereira, que é um técnico de um patamar acima, mais conceituado em Portugal e até na Europa, ele aceitou vir para o Corinthians, que ele estava sem emprego, tinha acabado de ser demitido do Fenerbahçe, de onde está agora o Jorge Jesus, que foi para o lugar dele. Mas, no entanto, fez um contrato curto até o final desse ano. Então você percebe também que não quer se comprometer de cara a ficar muito tempo. De repente pode até mudar de ideia se as coisas caminharem bem. Mas, obviamente, ele fica mirando o mercado mais importante do mundo, que é a Europa. Então, é muito difícil trazer um técnico dos sonhos. Muita gente fala, por que o Flamengo do contrato Leonardo Jardim? Quando pensou lá atrás em contratar, não havia a menor condição de conversar. O cara não queria vir para o Brasil, além de ser caríssimo. Paulo Fonseca foi especulado no Flamengo, no Corinthians. Eu falei na época, pus vídeo aqui, publiquei vídeo aqui no canal. Paulo Fonseca, falei com gente em Portugal, apurei informação e trouxe aqui. Não vai trabalhar na América do Sul, ele não tem interesse em vir para o Brasil.
agradecerá educadamente, mas não vai aceitar se o Flamengo fizer proposta, repetir as informações quando o Corinthians não foi atrás dele, mas quando especularam o seu nome. O Corinthians não foi atrás do Paulo Fonseca, que eu saiba, mas o nome dele foi especulado. Então é importante entender esse contexto. Diante disso tudo, o que eu penso com relação a Paulo Souza e o Flamengo? Ele chegou para fazer uma reformulação do Flamengo, mexer em casa de marimbondo, tirar jogadores da zona de conforto, estabelecer novos métodos de trabalho, forma de jogar. Ele é capaz? Eu não sei se ele é capaz de fazer todo esse trabalho. Só saberia se ele conseguisse chegar a uma etapa mais avançada. Eu sei de chegar, já não sei se vai chegar. Ele enfrenta resistências, está muito claro. Ele sabe lidar com elas? Aí talvez também não saiba, tenha alguma dificuldade de ser mais político, habilidoso para lidar com situações. Vejam quantos problemas já aconteceram, gente. É Diego Alves, primeiro do Diego Alves, é aquela atuação ridícula, foi aquela atuação ridícula na final do Carioca, no segundo jogo contra o Fluminense, né? De novo agora com Fortaleza. E aí nesse jogo você percebe algumas coisas, como por exemplo, o William Arão é um jogador que tem predicados, ele não é um mau jogador. Mas ele só teve uma grande fase quando comandado pelo Jorge Jesus. E depois uma boa fase com o Rogério Ceni, até como zagueiro. O William Arão tem um grave defeito, infelizmente. Repito, ele não é um mau jogador, ele tem predicados, ele é um bom jogador de futebol. Ele é muito desconcentrado, é muito distraído. E nessa derrota para o Fortaleza, além do trabalho ruim do Paulo Souza ao longo da semana, porque é claro, não dá para chamar de outra maneira, o trabalho dele foi ruim. Ele teve a semana para preparar a equipe, o Fortaleza teve que revezar seu elenco, jogou com vários atletas que não estiveram em campo contra o Ceará, no clássico que perdeu na quarta-feira por 1-0, jogando desde o primeiro tempo com um homem a menos por conta da expulsão do Felipe. E o Flamengo treinou-se e preparou a semana inteira e mostrou nada elogiável coletivamente e com muitas falhas individuais. E o símbolo dessas falhas fica em William Arão, que perdeu 8 bolas no jogo, que errou dois, três passes assim absurdos e errou clamorosamente no gol do Robson. Você vê aí o momento do erro. Errou clamorosamente no momento em que, na origem do lance do gol que abriu o placar para o Fortaleza. Como tinha errado terrivelmente na final. Primeiro jogo da final, Fla-Flu, ele errou num gol, primeiro o Léo Pereira errou também. Então são erros graves de falta de concentração, de falta de estar ligado. É impressionante. Ao mesmo tempo, o técnico ainda o escala. Então, porque não tem opções? Né? O João Gomes jogou mal. Saiu após o intervalo. O Pablo jogou muito mal. Então, muitas atuações individualmente ruins que não podem ser descoladas das críticas merecidas e justas ao Paulo Souza, que não fez um bom trabalho. O Flamengo contra o Fluminense teve uma atuação sofrível no segundo tempo, só se defendeu, sustentou uma vitória, mas jogando de uma maneira que é inconcebível o Flamengo com tamanho do com a qualidade do seu elenco, que tem problemas e tal, mas jogar daquela forma, acuado contra o Fluminense, como se o Fluminense fosse o Manchester City ou o Liverpool, né? E não é, evidentemente. O Flamengo não tinha um contra-ataque, uma jogada, só ficou contra as cordas, sustentando 2-1 e o Hugo fechou o gol. Né? Um dia raro em que o Hugo teve uma grande atuação e, de fato, é uma constatação, não é uma opinião. Um dia raro porque as últimas partidas dele foi a única que ele realmente brilhou intensamente. Então, nesse jogo contra o Fortaleza, o que se viu? Muitos erros individuais graves, pouquíssima criação, o Flamengo não encontrando soluções, ou seja, uma atuação muito ruim. O primeiro tempo foi um pavor, o próprio técnico admitiu isso na coletiva. Mas como resolver isso? Primeiro, parte dos jogadores e técnico falam a mesma língua? E podemos simbolizar esses jogadores no William Arão. Fala a mesma língua do técnico? Será? Ou há uma dificuldade de comunicação, de entendimento ou de aceitação de algumas ideias a serem colocadas em prática? Então é um sério problema. Não é só o Paulo Souza, gente. Tirar só o Paulo Souza não resolve se você não for no cerne da questão, não for no problema, não identificar o problema. E aí você tem um departamento de futebol com profissionais, né? E que é muito questionável. Funciona o centro de inteligência para fazer observação dos adversários, para prospectar o mercado? Recentemente eu dei informação que o Flamengo foi atrás do Enzo Fernandes, jovem volante do River Plate. Agora que ele é titular do River Plate? Ou será que o centro de inteligência indicou quando ele estava emprestado à Defesa e Justiça, tinha 19 anos, não valeria 20 milhões de euros? E o Flamengo que não foi atrás? Não sei. Mas tem que indicar esses caras quando eles estão surgindo. Indicar jogador titular do River Plate não é evidentemente nenhum mérito. Como discutido essa semana também, o Tite convocar um jogador do Rafinha, que é do Leeds United. Não tem mérito nenhum, o cara joga na Premier League, o mundo inteiro está vendo o futebol dele. Que observação é essa? Observação profunda é enxergar jogadores em times menores, em ligas menos conhecidas, jogadores que não têm muitas oportunidades, mas que já mostraram predicados, estão às vezes na reserva, mas que podem ser bem trabalhados, especialmente os novos, né? Então, isso é observação de mercado. Tá? Isso é sacar o que está acontecendo, seja para convocar para a seleção, seja para contratar para um time de futebol.
Então o Flamengo tem muitos problemas. O Flamengo tem 2 gerentes de futebol, tem um gerente de transição. O que essas pessoas fazem? Qual o trabalho delas? O que elas contribuem ali dentro? Ou é uma estrutura inchada de gente que não faz funcionar? Então, além do técnico, tem muito mais. Por quê? Porque quando o Jorge Jesus chegou e a coisa funcionou, o Flamengo terceirizou para ele o departamento de futebol. E aí a coisa foi adiante. E ele tinha mais peso, mais nome, mais punch para chegar e falar, ó, agora aqui é comigo. Então, se o Flamengo não consegue estruturar bem o seu departamento de futebol, muito se comenta da saída de profissionais que vão em busca de salários melhores. O Flamengo não quer pagar os salários mais competitivos do mercado, se eventualmente for isso. Então, fica muito difícil. Fica muito difícil. E olhar só para o técnico é ingenuidade. O torcedor tem que ter um pouco de perspicácia, pelo menos, para notar que não é só o técnico. O técnico foi mal, o seu trabalho nesse momento é fraco, é um trabalho que deixa a desejar, apesar de ter tido alguns bons momentos, da boa campanha na Libertadores. O Flamengo fez a maior pontuação da sua história na competição, está invicto, se classificou antecipadamente, mas o Flamengo fraqueja em alguns momentos e nesses últimos jogos foi algo muito grave. Simbolizado não só no futebol pobre do time que o Paulo Sousa treinou durante uma semana, mas também nos erros graves cometidos por vários jogadores, especialmente de William Arão, nessa pichotada que resultou no primeiro gol, que demorou a sair, já era para ter saído antes. Fortaleza mereceu e muito a vitória pelo primeiro tempo, em que o 1-1 foi muito injusto. Merecia pelo menos 2-0. Não fez por detalhes. E no segundo tempo, a sorte sorriu para a equipe cearense, que foi o ataque que conseguiu marcar, em outra bola defensável. Não foi uma falha, mas o Hugo, né, tivesse naquele jogo, tivesse no pique do Fla-Flu, provavelmente faria a defesa, seria mais uma grande defesa. Mas um grande goleiro, você espera o quê? Que ele apareça sempre que for necessário para tomar gols e bolas defensáveis, aí não adianta nada. E brilhar num jogo no outro não ser tão bom quanto também não adianta. Goleiro de time grande tem outro nível de exigência e jogador de time grande também. E você tem vários atletas deixando demais a desejar. Não é só o William Arão, não. O problema do Flamengo é muito mais complexo do que parece. Lembrando que esse vídeo tem um apoio e patrocínio do OneFootball, aplicativo que você pode e deve baixar acessando o link que está aqui embaixo, na descrição do vídeo. Além disso, você viu passando ao longo do meu comentário os links para o meu canal de cortes, onde você encontra os melhores momentos de nossas lives, também o link para o nosso curso online de jornalismo esportivo, todos eles aqui embaixo, na descrição. Também para o nosso clube de membros do canal, a maneira de você apoiar o youtube.com/MauroCesar. Também você encontra aqui o link, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Também você encontra aqui embaixo o link para o blog do Mauro César no All Sport. E também você encontra o link para Pingback, onde semanalmente escrevo sobre futebol. O texto dessa semana é sobre o Bragantino e o Barbieri, ex-técnico do Flamengo, esse momento conturbado, vivido pelo time do interior paulista, que é bancado por uma forte multinacional. E claro, lembrando também para você que nessa quarta-feira, depois do jogo do Bragantino, do Barbieri, contra o Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, teremos a nossa live aqui pós-jogo para bater um papo sobre essa partida. Sabe-se lá em que clima para Bragantino e para Flamengo. É isso, valeu, saudações.